Olá, graça e paz. Na história de hoje, você vai ver como Deus ama a todas as pessoas e é capaz de curar qualquer um que vá até Ele com humildade, obediência e fé. Hoje vamos estar meditando na história, a linda história de Naamã. E eu quero que você leia em casa com tempo depois. Essa história está em 2 Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 5, nos versos de 1 a 19. Hoje vamos ler somente o primeiro versículo. Acompanhe comigo essa leitura. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Nós temos aqui então a linda história de Naamã. O texto começa elogiando Naamã, um comandante, um herói de guerra, um homem da mais alta patente do exército sírio, e é impressionante, a Bíblia declara que Deus era quem estava dando as vitórias a Naamã. Muito embora não era o povo de Deus, o povo de Israel era uma nação ímpia, uma nação pagã, porém era Deus que estava abençoando a vida de Naamã. Naamã era um grande homem, mas quem dá as vitórias é Deus, o Deus que governa as nações. O texto também, na sua sequência, ele diz que numa dessas guerras, a Síria, que era uma potência, eles guerrearam também contra uma parte de Israel e de lá trouxeram uma menina. Essa menina foi levada cativa e passou a trabalhar na casa de Naamã, para Naamã e a esposa de Naamã. A Bíblia não diz o nome dessa menina, a Bíblia não diz a idade dessa menina, mas a Bíblia diz que essa menina tinha uma fé muito forte no Deus de Israel. Essa menina, que é considerada uma menina ferida, talvez traumatizada, porque é muito provável que naqueles tempos, naquelas épocas de muitas guerras, é bem provável que essa menina tenha perdido a sua família em uma dessas guerras. Eu não sei a idade dessa menina, ninguém sabe, mas acho que porque uma vez ouvi um pregador falando no aniversário de 15 anos, uma outra menina, ele pregou sobre essa menina e eu fiquei na minha mente com a ideia de que essa menina teria relativamente essa idade. Uma coisa é certa, ela já tinha uma idade suficiente para trabalhar, porque ela estava ali para trabalhar na casa de Naamã e da sua esposa. Eu imagino que Naamã era um homem bom, apesar de ser um comandante, um homem valente, um grande guerreiro, mas eu imagino que em casa, com sua esposa, em família, ele era um homem bom. Eu imagino isso porque essa menina vai fazer uma sugestão para a cura de Naamã. Acredito que se ele não fosse um homem de bom coração, se ele maltratasse essa menina, ela talvez não quisesse a cura dele. Mas ela vê o sofrimento de Naamã e ali naquela casa, mesmo sendo, e esse é um ponto que impressiona aos estudiosos, que essa menina era para ser uma menina muito traumatizada, ferida, mas ela demonstra ser uma pessoa curada, uma pessoa de uma fé muito grande em Deus, e ali, ela vendo o sofrimento de Naamã, ela então sugere para a esposa de Naamã, ela diz: olha, se o meu senhor, que é Naamã, se ele estivesse lá na minha terra, em Israel, ele seria curado dessa lepra. É muito interessante a fala dessa menina, porque ela fala com muita convicção e com muita fé. A lepra de Naamã não contagiou essa menina, mas a fé dessa menina contagiou Naamã.
e a fala dessa menina vai ter um impacto, vamos dizer assim, global, internacional. Essa menina, ela abre uma janela de esperança na vida da sua senhora. E então, quando ela fala isso, ela diz: olha, lá em Israel eles têm algo que nós não temos aqui. Eles têm um profeta, o profeta de Israel. Ela se referia ao profeta Eliseu. Com a fala dessa menina, a esposa de Naamã ficou esperançosa, encorajada, conversou com ele, e Naamã então foi até o rei da Síria, possivelmente Ben-Hadad I, e falou com o rei: olha, a menina que veio de Israel, ela falou assim, 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 contou para o rei. O rei, diante do comandante do seu exército, ele não pensou duas vezes. O rei da Síria, Ben-Hadad I, ele falou: olha, vou mandar uma carta então para o rei de Israel, e você leva também alguns presentes para ele, você vai lá para que esse profeta cure você. Olha que interessante, a fala da menina trouxe um impacto internacional. E então imediatamente foram tomadas providências, e Naamã então vai para Israel com uma grande comitiva e levando também presentes para a sua cura. Naamã está levando, além da sua comitiva, ele está levando cerca de 350 quilos de prata e em torno de 70 quilos de ouro e mais algumas roupas finas, vestimentas finas. E aí, quando ele chega em Israel com sua comitiva e vai então até o rei de Israel, nessa ocasião o rei Jorão, e ele entrega a carta ao rei Jorão. Quando o rei Jorão lê aquela carta, a carta está escrito: logo que chegar até a ti o meu servo Naamã, estou enviando com ele alguns presentes para que ele seja curado, para que eu cures a sua lepra. O rei Jorão leu essa carta e ficou desesperado e disse: sou por acaso Deus para curar um homem de sua lepra, para dar vida, para tirar a vida? Esse rei está procurando pretexto para invadir minhas terras, para acabar conosco, porque a Síria tinha promovido alguns ataques a Israel. E a carta tem também uma situação que ela causa um impacto maior na vida de Jorão, porque exatamente naqueles dias, o rei Jorão, Israel, ali o reino do norte, as 10 tribos, eles viviam muito afastados do Deus de Israel, havia muita idolatria em Israel. Então, numa condição espiritual muito ruim, como eles poderiam curar alguém, sendo que eles mesmos estavam doentes? Então esse rei fica sem saber o que fazer, ele está desesperado, ele acredita que Ben-Hadad está querendo apenas colocando um pretexto para uma guerra. Mas essa notícia chega até o profeta Eliseu, que o rei Jorão está indignado, está desesperado, e então Eliseu, o profeta, manda para o rei Jorão uma mensagem e diz: por que o rei está desesperado? Manda ele vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Coisa mais linda, percebemos a autoridade, a ousadia do profeta do Senhor. E então Jorão encaminha Naamã com sua comitiva para a casa do profeta Eliseu. E quando vai seguindo toda aquela comitiva, Naamã com toda aquela comitiva, com seus presentes, vão passando, obviamente, chamando a atenção de todos. E quando Naamã para próximo à casa do profeta, ele vê uma casa muito simples. E é bem provável que Naamã não tenha já esperado grandes coisas devido à simplicidade daquela casa. Naamã deve ter pensado: acho que eu vim no lugar errado, não vai
Não pode ter algo, né, grandioso aqui, num lugar tão simples, uma casa simples, humilde do profeta. Só que quando Naamã para ali, em frente à casa de Eliseu, Eliseu não vai ao encontro dele, Eliseu envia um mensageiro até Naamã e manda dizer a Naamã: desça ao rio Jordão, lava-te 7 vezes, e a sua lepra será curada e a sua carne restaurada, ou a sua lepra, sua carne, sua saúde restaurada. Irmãos, através do profeta, Deus manda o general descer. É uma ordem simples. A simplicidade da ordem causa impacto na vida de Naamã, porque ele esperava algo muito mais elaborado, devido à sua comitiva, devido à pomposidade da sua comitiva, à sua posição. Ele esperava algo mais, um tratamento mais personalizado. E também, Naamã, naquele momento, ele fica muito chateado com várias situações. Naamã considerou um insulto que o profeta sequer foi encontrar com ele. Ora, a pomposa comitiva de Naamã não foi capaz de impressionar o humilde profeta de Deus. Na verdade, quem tem comunhão com Deus, como era o caso de Eliseu, ele não se impressiona com os homens. Eliseu, ele não vai ali ao encontro de Naamã, e ele só manda um mensageiro. Isso causou muita revolta em Naamã. Naamã, o general, também ficou revoltado e disse que Eliseu sequer orou por ele. Naamã disse: olha, eu esperava que ele viesse ao meu encontro, fazer uma reverência, ajoelhasse, no chão, pôr lá a boca no pó perante aquele grande homem. Não, e Eliseu não fez isso. E Naamã considerou um insulto que ele, na sua grandeza, Eliseu sequer foi encontrar com ele, mandou apenas um recado. Não deu ele um bom dia, não chamou para entrar, não ofereceu um café. Na verdade, aqui nós temos também algo mais. Além da comunhão que Eliseu tinha com Deus e não se impressionar com chamados grandes homens, Eliseu também era um judeu, e os judeus sempre foram povos que meio que distantes de outros povos, né? Eles se mantinham de uma certa forma distante de outros povos, e além do mais, Naamã não era uma pessoa qualquer, ele fazia parte de uma nação inimiga, ele era da Síria, que era uma inimiga de Israel. Então, há toda uma justificativa aqui para essa atitude de Eliseu, mas isso causa em Naamã uma grande revolta. Ele esperava diferente. E ele diz que ele esperava também que o profeta fizesse ao menos uma oração por ele ali. Talvez aquela oração, como fazem hoje: ó diabo, te expulso, pega suas balas, vai embora. Não teve nada disso. Até porque não se trata aqui de uma questão de expulsar demônios. Se trata sim de uma questão de libertação. Deus tem 3 propósitos para Naamã. Deus quer curar a lepra de Naamã. Deus quer levá-lo a vencer o orgulho e também conhecer o Deus verdadeiro. Então Elias não ora por ele como ele esperava, ele também acha um insulto em que Eliseu sequer foi lá, pôs a mão talvez na sua lepra ou sobre a cabeça dele, ungiu como era costume com óleo, para que ele fosse curado. E pior ainda, Eliseu manda para ele uma orientação que, além de parecer muito simples, ela era bem problemática, porque Eliseu fala: olha, você vai mergulha 7 vezes no Jordão, no rio Jordão. Isso para Naamã foi a gota d'água, né? Naamã achou um absurdo
Primeiro, Naamã diz o seguinte: olha, eu esperava que ele fosse fazer assim, assim, assim. Naamã tinha criado muitas expectativas em cima do homem. Esse é um problema que muitas vezes ficamos chateados com pessoas, porque nós criamos expectativa em cima de pessoas. E todas as nossas expectativas devem estar em Deus. Aquele que confia em Deus nunca é frustrado. E agora, quando o profeta Eliseu deu essa ordem, usado por Deus, para que o general mergulhasse nas águas do Rio Jordão, Naamã ficou indignado, porque ele diz: olha, lá em Damasco, lá na Síria, na minha terra, eu tenho rios muitos melhores que qualquer água de Israel. Vou mergulhar nesse rio sujo aqui? Irmãos, o que ele está falando não é mentira. Naamã, ele não está falando aqui uma inverdade. O Rio Jordão, de fato, além de ser um rio pequeno se comparado a outros rios, ele é um rio de águas lamacentas. Você pode encontrar isso em 2 Crônicas 4:17. Fala que o Rio Jordão é um rio de águas lamacentas. Então, Naamã fica chateado e fala: por quê? Se é para ficar ali, por que eu não vou para os rios lá da Síria? Abana e Farfar, nome de 2 rios, certamente rios caudalosos, rios de águas límpidas, cristalinas, que regavam jardins, pomares. Mas a questão aqui não é a qualidade da água, a questão aqui é a obediência. A ordem de Deus nós devemos obedecer. Quando eu falo para casais, nós geralmente ensinamos os 3 Is da obediência. A obediência deve ser imediata, inteira e interna, que é o caso aqui, que Naamã deveria obedecer a Deus sem questionar, porque não é a qualidade das águas, mas sim a obediência. Então Naamã, frustrado, revoltado, se sentindo humilhado, possivelmente Naamã neste momento pensou, quando avaliou esse encontro ali com o profeta Eliseu, possivelmente ele pensou, como diriam hoje, onkovim, onkotou, onkovor. O que eu vim fazer aqui? E quando Naamã decide voltar para a Síria, seus oficiais que caminhavam com ele em muitas guerras, amigos que se protegiam, seus oficiais então viram para Naamã e dizem: meu pai, uma expressão de carinho, de intimidade: meu pai, se o profeta tivesse te dado uma ordem muito difícil para você ser curado, você não ia fazer? Quanto mais que ele só disse: vai lá, lava 7 vezes no Jordão, mergulha 7 vezes. Você já veio até aqui, não custa tentar. Queridos, amigos de verdade são uma bênção de Deus. Eles retiram os obstáculos e fazem a missão parecer fácil ou menos difícil. Diante da fala dos seus oficiais, Naamã então decide obedecer a ordem de Deus através do seu profeta. A Bíblia diz que Naamã mergulhou 7 vezes ali no Rio Jordão e ele foi curado. Eu quero trazer aqui um comentário pessoal. A Bíblia não diz, não relata, mas numa leitura muito rápida a gente é levado a pensar que foram mergulhos ali bem rápidos, mas eu quero compartilhar com você que esse é um dos momentos mais lindos para mim da história aqui de Naamã, porque no meu entender, cada mergulho, cada dia era um mergulho. No meu entender, Naamã e a sua comitiva se acampou próximo ao Rio Jordão, e cada dia era um mergulho. Eu falo isso pensando na situação de processo, porque aqui não se trata de expulsão de demônios, mas de libertação, e libertação dá trabalho, é um processo. Então, para mim, cada dia que Naamã mergulhava ali era considerando um mergulho. Eu cheguei a pensar em nome para cada um desses mergulhos: o primeiro mergulho da humilhação, o outro mergulho da fé, mergulho da vitória. Mas o que importa aqui não é
o nome do mergulho. O que importa para nós é o número 7. Por que 7 mergulhos? Na Bíblia, o número 7 é chamado número de Deus. O número da perfeição, o número da plenitude. Isso que é importante. E aqui então esse número 7, esses 7 mergulhos tinham como propósito a cura, a libertação e a restauração da lepra e também da personalidade, do caráter, da vida de Naamã. Uma obra completa na vida de Naamã. Eu quero levar você agora, nesses momentos finais, nesses instantes finais, eu quero levar você a visualizar comigo ali até Naamã na beirada do Jordão. Eu diria que o primeiro mergulho de fato seria o mergulho da humilhação, porque imagine você quando Naamã vai fazer o seu primeiro mergulho. Você já deve ter ido à praia, a algum lugar, e olhando aquele marzão besta, como dizem alguns, e você fica ali, principalmente se você for mineiro, assim como eu, você vai ficar olhando um bom tempo, pensando se aquela água está muito fria, se não está muito fundo, fazendo uma série de cálculos ali, e vai entrando também aos poucos naquela água, com muito cuidado, com muito medo, né? E a gente não tem aquela familiaridade. E o Jordão para Naamã era um rio novo, de águas turvas, e ele vai entrar pela primeira vez. Esse primeiro mergulho de Naamã, em especial, não vou comentar os demais, né? Mas eu quero fazer uns pensamentos aqui com você. Imagine naquele primeiro mergulho, quando Naamã começa a tirar aquela roupa, o seu uniforme. Queridos, imagine as pessoas, sua comitiva olhando. Eu não sei se pessoas de Israel, porque era um povo de fora, talvez por curiosidade, se havia um público de fora, né? Alguma câmera ali escondida, observando Naamã. Mas imagine você que dificuldade para Naamã, quando ele está se despindo para entrar no rio, e que as pessoas começam a perceber as feridas na sua pele. Queridos, por debaixo daquele bonito uniforme, daquelas insígnias, medalhas e todos aqueles penduricalhos, havia um homem doente, condenado a uma morte lenta e vergonhosa. Talvez esse tenha sido o motivo que causou maior indignação a Naamã quando o profeta lhe diz para mergulhar ali no rio. Deus estava expondo ali as feridas de Naamã. Deus estava pondo o dedo na ferida de Naamã. Por detrás daquela aparência, daquela ostentação, havia um ser humano comum. Naamã não era nem melhor nem pior do que nenhum de nós. Ele era um homem como qualquer outro, e diante daquele momento estamos diante da realidade, porque hoje nas mídias sociais, sobretudo, as pessoas querem mostrar uma aparência, mas a realidade muitas vezes é diferente, e é o caso de Naamã aqui. Então esse primeiro mergulho certamente foi o mergulho mais difícil, o mergulho da humilhação, e Naamã então vai e dá o seu primeiro mergulho. Mas a cada dia ele vai dar um outro mergulho, e é interessante que um filósofo chamado Heráclito de Éfeso, ele diz que o homem não entra 2 vezes no mesmo rio. Não é o mesmo homem, não é o mesmo rio, ou seja, aquelas águas que ele entrou já desceram. E aquele homem também já não é o mesmo. Isso no caso de Naamã, é essencialmente verdadeiro, porque no segundo mergulho, já no outro dia, Naamã já tinha outros pensamentos, talvez trafegando entre dúvida e fé. Talvez Naamã se perguntasse ali: será que aquela menina está certa? Será que o profeta estava certo? Será que meus oficiais estavam certos? E até mesmo a pergunta: será que o Deus de Israel é maior do que Rimon? Rimon era o deus da Síria, era o deus que eles adoravam, um deus pagão. E ali você começa a imaginar, não vou alongar aqui, mas você pode imaginar comigo e pensar cada dia Naamã ali, sem estar nas suas guerras, agora na tranquilidade, naquelas águas,
sol, águas lamacentas. Nos lembra aqui até alguns que vão a Araxá tomar banho de lama, uma terapia, né? Pagam para tomar um banho de lama e a pele fica maravilhosa. Você imagina Naamã, cada dia ele mergulha na água lamacenta, vai para o sol. E não vou me alongar, mas imagine que talvez lá pelo quinto, sexto mergulho de Naamã, quando ele estava absorto em tantos pensamentos ali a cada dia, fazendo tantas cogitações na sua mente, no seu coração, refletindo. Imagine que já no próximo ao último mergulho, talvez quase uma semana ali, Naamã começa a observar e ver na sua pele, talvez deixando aquela pele velha saindo, não sabemos, ele percebe algum sinal de cura na sua pele. Começa ali um sinal de esperança. Talvez Naamã comece a chorar de alegria, porque ele está vendo que está acontecendo um milagre na vida dele. E então acontece o sétimo e último mergulho. E a Bíblia diz que Naamã, no último mergulho, ele ficou completamente curado e a sua pele como a pele de uma criança. Meu Deus! O que é a pele de uma criança? Aquela pele linda. Ele foi completamente curado. Possivelmente Naamã se ajoelhou em lágrimas ali junto ao Rio Jordão, olhou para o céu, sabe lá que oração ele fez. Naamã estava curado. Ele, ao invés de voltar direto para a Síria, ele vai até a casa do profeta. Ele tem gratidão no seu coração, gratidão a Deus, gratidão ao profeta. E ao chegar na casa de Eliseu, então Naamã fala: olha, eu fui curado. E eu trouxe, então, peço que você receba os presentes que eu trouxe. Queridos, qualquer um adoraria receber aqueles presentes, mas Eliseu não recebeu. Não sabemos exatamente qual o motivo pelo qual Eliseu não recebeu, não aceitou aqueles presentes. A ideia principal é que Eliseu não aceitou os presentes para não escandalizar Naamã, para que ele não parecesse um profeta mercenário como eram os profetas pagãos. Essa é a ideia principal. Ele não aceitou. Coisa maravilhosa. A ética, o temor a Deus, a reverência de Eliseu e a seriedade deste profeta, um homem de oração. Então, na despedida ali, como Eliseu não aceitou os presentes, Naamã pede permissão e fala: olha, será que eu posso pelo menos levar um pouco dessa terra aqui, do solo, para a minha terra? Antes disso, é interessante que eu quero que você grave bem isso. Quando Naamã volta curado até Eliseu, ele agradece e diz: olha, eu reconheço hoje que não há Deus senão em Israel. Com essa declaração, Naamã superou todos os israelitas, porque os israelitas acreditavam em Deus, mas também adoravam outros ídolos. Agora, Naamã, ao voltar para sua terra, ele pede a Eliseu se ele podia levar um pouco daquela terra ali, porque naquela ocasião, no Oriente, ali onde eles estavam, acreditava-se que um Deus não poderia ser cultuado a não ser no solo ao qual ele estava ligado. E também Naamã falou: eu também peço perdão a Deus, porque eu às vezes tenho que entrar no templo de Rimon, quando o rei Ben-Hadad vai adorá-lo, e eu que sou o capitão, eu tenho que entrar junto com ele, ele segura no meu braço. Mas que Deus me perdoe, porque ele já não acreditava mais em Rimon. Ele agora era um crente no Deus verdadeiro. E Eliseu fala: vai-te em paz. É impressionante que para um homem como Naamã, que chegou até Israel na casa de Eliseu e chegou desprezando tudo, a casa de Eliseu, os rios lá de Israel, desprezando tudo, na hora de ir embora ele quer levar até um pouco da terra de Israel. Naamã estava feliz, ele retorna ao seu lar.
ele volta ao seu lar, curado da sua lepra, tendo vencido o orgulho e tendo conhecido o Deus verdadeiro. E nesse encerramento eu gostaria que você visualizasse Naamã entrando na sua casa, vendo a sua esposa e a menina ali. Imagine, Naamã voltou mais bonito, mais moreno, tomou um bronze, uma semana na praia, uma semana ali, né, se bronzeando, voltou com sua pele linda como a de uma criança. E mais importante do que a aparência exterior, ele voltou com um novo coração. Deus curou completamente Naamã. Queridos, Deus não remenda o homem, Deus não faz gambiarra, Deus cria um novo homem. Estava ali um novo homem agora, um servo de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus de Israel. Aquela menina deixou de ser para Naamã e sua esposa uma escrava, tornou-se uma filha. E Naamã é um daqueles improváveis que estarão no céu. Um gentio, um homem que era pagão, que adorava um falso Deus, que inimigo numa nação inimiga de Israel, mas que foi alcançado pelo Deus vivo através de uma menina sem nome. Ela não tinha um nome, a Bíblia não menciona o nome dela. Ela não tinha um nome, mas ela tinha uma mensagem. Queridos, no fundo, todos nós somos Naamã. Por debaixo dessa capa de religiosidade nossa, pode estar muitas vezes uma ferida de orgulho. O orgulho de forma sutil ali no nosso coração. Precisamos todos os dias nos banhar nas águas da graça e do amor de Deus o Pai. Precisamos que o Senhor Jesus nos ensine a sermos humildes e obedientes como Ele foi enquanto homem aqui neste mundo. Esta é a mensagem para cada um de nós, eu creio, além de outras tantas no texto. Que Deus abençoe essa mensagem em sua vida.